A cantora Anitta revelou que foi diagnosticada com um vírus conhecido como Epstein-Barr, causador da doença do beijo. Essa transmissão da mononucleose infecciosa se dá através da saliva. Você viu essa reportagem que acabou de passar? Anitta foi diagnosticada com a doença do beijo, uma doença causada pelo vírus Epstein-Barr. Apesar dessa reportagem já ter cerca de 2 anos, ainda é uma doença muito atual. Ainda mais quando a gente fala de época de carnaval. Hoje estamos em 2 de março de 2025, em pleno carnaval, e não poderíamos deixar de falar sobre a mononucleose, que popularmente é conhecida como doença do beijo. Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre a mononucleose. O que é, por que é causada, quais são os sintomas, qual o diagnóstico e como é feito o tratamento. Eu sou a doutora Larissa Vilela, eu sou médica otorrinolaringologista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você já curtir esse vídeo, para que você também considere se inscrever no nosso canal. E se você já ouviu falar sobre a doença do beijo, deixa aqui nos comentários. Você já teve também a doença do beijo? Coloca aqui pra gente. Popularmente conhecida como doença do beijo, a mononucleose infecciosa é uma doença causada por um vírus, o vírus Epstein-Barr. Esse vírus foi identificado em 1964 por Anthony Epstein, e ele é um vírus da família do herpes vírus. Esse vírus ele é super presente na população mundial. Estima-se que cerca de 90 a 95% de todas as pessoas no mundo já tiveram algum contato com esse vírus. Ou seja, é algo muito prevalente. Mas em algumas pessoas, esse vírus, principalmente quando no primeiro contato que a pessoa tem com ele, pode desencadear uma doença, que é a tão famosa então doença do beijo, ou tecnicamente chamada de mononucleose infecciosa. Essa doença ela é mais prevalente na faixa etária de 15 a 24 anos. E a sua transmissão ela é feita majoritariamente pela saliva. Por isso que ela é conhecida como doença do beijo. Mas apesar desse nome popular, não é só através do beijo que se pode pegar a mononucleose infecciosa. Pode ser transmitida através de compartilhamento de copos, talheres, escovas de dentes, e até mesmo também por transfusão sanguíneas, por transplante de órgãos ou até mesmo por um contato via sexual. A transmissão da mononucleose infecciosa não é apenas pela saliva. Existe transmissão por sangue, por transplante de órgãos e até por via sexual. Quais são os sintomas que essa doença pode causar? Tipicamente, é uma doença que causa febres muito altas, por volta de 39, 40 ou mais graus Celsius de febre. Uma febre alta, associada à dor de garganta, muitas vezes formam até placas na garganta do paciente que está com mononucleose infecciosa, o que confunde muito com a amidalite aguda bacteriana, por ter essas placas na garganta. Então, febre alta, dor de garganta e aumento dos linfonodos do pescoço e de axila. Sabe aquelas popularmente chamadas de ínguas, aqueles carocinhos que podem dar no pescoço e em outras regiões do nosso corpo, principalmente quando a gente está com alguma doença infecciosa, alguma virose, alguma bactéria? Pois é, o aumento dos linfonodos são bem característicos do quadro da mononucleose infecciosa. Então, febre alta, dor de garganta simulando até uma amidalite bacteriana e aumento dos gânglios do pescoço. Além disso, a mononucleose infecciosa pode causar também fadiga, cansaço, prostração, pode dar dor de cabeça, pode dar sintomas no nariz também, obstrução, secreção, simulando até um resfriado, pode também. E também a mononucleose infecciosa pode até dar quadros mais graves, pode causar aumento de baço, do fígado, podendo levar até um quadro de uma hepatite. Além de hepatite, pode causar anemia, pode causar queda de plaquetas, pode causar sangramentos, ou seja, é uma doença que, na maioria das vezes, ela é até assintomática ou tem uma forma muito simples, mas em alguns casos ela pode ter formas até mais graves. E um ponto que é muito delicado da mononucleose infecciosa é que quando essa doença acontece,
geralmente o paciente fica muito tempo com os sintomas. Um quadro de mononucleose infecciosa pode demorar 4 semanas, 6 semanas para o paciente ficar bem. Algumas vezes, aquela febre que eu falei lá no começo, que é super alta, pode durar semanas, o que muitas vezes deixa os médicos até preocupados quando a gente ainda não tem um diagnóstico, pensando em um quadro bacteriano mais grave ou alguma questão mais séria. Mas, na verdade, tudo isso é causado por esse vírus chamado Epstein-Barr. Além disso, a mononucleose também pode causar questões neurológicas em casos mais graves, causando também meningite, encefalite. E relacionada à via aérea respiratória, alguns pacientes podem ter um aumento muito grande de amígdalas e até mesmo de adenoide durante a infecção por esse vírus, causando uma obstrução importante da via respiratória. Então é comum que quando tem um quadro mais grave, as amígdalas ficam enormes, muito maiores do que o habitual do paciente. E esse quadro leva um tempo, que nem eu falei, semanas até meses para resolver totalmente. Doutora, mas como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é baseado na história clínica do paciente e em exames. O hemograma do paciente ele mostra alterações sugestivas de um quadro viral, com aumento de linfócitos e também pela presença dos linfócitos atípicos. E para conseguirmos determinar a presença do vírus no corpo do paciente, geralmente utilizamos 2 métodos hoje em dia. Ou a sorologia para esse vírus Epstein-Barr, ou um método molecular que é ainda mais moderno, que é chamado de PCR para o vírus Epstein-Barr. Então a gente consegue confirmar o diagnóstico através de exames de sangue. Tendo o diagnóstico, qual é o tratamento? Como é um vírus, a gente não tem um antiviral específico para o vírus Epstein-Barr. O nosso corpo, quem combate o vírus? Então depende da imunidade do paciente para ter esse combate ao vírus, e a gente não precisa dar uma medicação específica para o vírus. O tratamento então se baseia em repouso, hidratação, alimentação e uso de medicações para aliviar sintomas, como remédio para dor em caso de dor, remédio para baixar a temperatura no caso de febre, como toda virose. Então, não tem medicação específica, os medicamentos são apenas sintomáticos. E nos casos mais graves, podemos até lançar mão de corticoides, de um antibiótico caso o paciente tenha evoluído para um quadro bacteriano, complicando esse quadro inicial pelo vírus Epstein-Barr, que pode acontecer também. Mas no geral, que nem eu falei no começo do vírus, os quadros da mononucleose infecciosa geralmente são leves. Estima-se que, em crianças, quando esse vírus acomete crianças, apenas 10% das crianças vão manifestar sintomas, ou seja, muito pouco, 90% vão passar assintomáticas. E dessas, a maioria dos casos são leves. E nos adultos, mais de 70% vão ficar assintomáticos e os 30% maioria quadros leves. No geral, é uma doença que traz quadros leves, mas eventualmente ela pode complicar. E até quando surgiu o caso da Anitta, surgiu uma discussão se esse vírus, o Epstein-Barr, quando causa mononucleose infecciosa, se ele poderia ou não estar relacionado à esclerose múltipla, câncer, linfoma. E o que os estudos mostram é que esse vírus pode ser um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças mais graves que eu acabei de falar. Mas não existe nenhuma comprovação de que se o paciente teve mononucleose infecciosa, ele com certeza vai evoluir para uns quadros desses. Então isso não existe. O que existe é suposições de que esse vírus pode, no futuro, estar relacionado a algum quadro desse, no paciente acometido. Mas com certeza, a minoria dos casos é uma coisa rara. E doutora, o que eu posso fazer para prevenir a mononucleose infecciosa? Existe algo que pode ser feito? Existe. Primeira coisa, que eu acho que vale para todas as viroses ou para qualquer doença infecto-contagiosa. Cuidar do seu sistema imunológico. Beber água, se alimentar bem. E principalmente quando a gente fala em época de carnaval, onde talvez essa transmissão da doença esteja maior, pelas questões típicas do carnaval, evitar o consumo excessivo de álcool, tentar sempre higienizar as mãos, limpar as mãos, principalmente antes de se alimentar.
E assim como evitar compartilhar copos e talheres com outras pessoas. Muitas vezes a pessoa pode estar com um vírus desse e não está tendo nenhum sintoma. Então, cuidar da imunidade, evitar compartilhar talheres, copos, escovas de dentes, qualquer coisa que tenha saliva envolvida e também relacionado a relações sexuais, sempre usar preservativo. Também isso acaba ajudando a se proteger contra esse vírus também. Bom, então era isso que eu queria trazer sobre a doença do beijo. Eu espero que tenhamos ajudado você. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe esse vídeo. Se ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.